Continuando, estamos falando sobre a história da Bíblia. Vamos em Êxodo 19:5. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Fecho aspas. Esta é a velha aliança. Vamos agora a Lucas 22:20. Capítulo 22, versículo 20. Abre aspas. E tomando o pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Fecha-se aspas. Então, a Bíblia nos revela a aliança que Deus fez com o seu povo. Não houvesse a nova aliança, com o derramar do sangue do Cordeiro na cruz, não seríamos perdoados pelos nossos pecados. Jesus na cruz nos reconciliou com Deus. A Bíblia é composta de 66 livros, 139 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. O Velho Testamento nos conta sobre o que aconteceu desde a criação do mundo até o período dos profetas, 400 anos antes do nascimento de Jesus, que é o chamado período intertestamentário. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito no primeiro século e conta do nascimento de Jesus, da igreja primitiva após a ascensão de Jesus, que são ocorrências do primeiro século. E ainda a Bíblia tem o livro de Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo ao seu apóstolo amado João, na ilha de Patmos. Os 39 livros do Antigo Testamento são o Pentateuco, os 5 livros iniciais escritos por Moisés, que também é a Torá dos judeus, livros históricos, livros poéticos, dentre os quais Salmos, Provérbios e livro dos profetas, os 16 profetas, os 14, os 4 maiores e os 12 chamados profetas menores. Claro e evidentemente que não vamos aqui tecer comentário específico sobre cada livro, porque não é esse o propósito. Os 27 livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as 13 cartas paulinas, ou cartas de Paulo, o livro de Hebreus, as cartas de João, Pedro, Tiago e Judas e o livro de Apocalipse. A maior biblioteca do mundo estava em Alexandria, no Egito, construída por Alexandre o Grande, século III a.C. Foi no ano 250 a.C. que surgiu a Septuaginta, chamada 70, a Bíblia que traduzida para o grego todo o Velho Testamento, é a mais antiga versão do Antigo Testamento que conhecemos, mais citada do que o texto maçorético. A Septuaginta foi então a Bíblia dos cristãos primitivos, que falavam grego. No século II depois de Cristo foi desenvolvido o Codex Olivo. Em Constantinopla, pela primeira vez, foi feita a junção da Bíblia. Foi no ano 397 depois de Cristo que se reconheceu o cânon do Novo Testamento. O cânon é um padrão para medir a autenticidade da Bíblia, que seguia o cânon certas regras. Que o autor do texto fosse apóstolo, quer dizer, ter convivido com Jesus, ou com um apóstolo. O assunto em questão tinha de estar em concordância com o ensino da igreja, e que a leitura
era pública, a leitura pública das Escrituras. O ensino tinha de ser constantemente divulgado. Cumpridas essas regras, formava-se o cânon, então aquele livro era tido como livro autêntico, como livro inspirado na palavra de Deus. 405 anos depois de Cristo, foi a Bíblia toda traduzida diretamente do hebraico, aramaico e grego, que são as línguas originais da Bíblia, para o latim, ou Jerônimo, ou São Jerônimo, como dizem os católicos. A Bíblia é chamada e conhecida de Vulgata Latina. No Concílio de Trento, em 1542, essa versão traduzida foi estabelecida como versão oficial da Bíblia para a Igreja Católica. A grande fonte hebraica para o Antigo Testamento é o chamado texto massorético. Sua estrutura remonta ao período do Segundo Templo. Até o século IX, os registros do mundo antigo eram todos em letras maiúsculas, quando passou a também contar com letras minúsculas. No século XI criou-se o espaçamento entre as palavras. Não existiam capítulos nem versículos nas Bíblias. Em 1226, Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, criou a separação em capítulos para facilitar o estudo da Bíblia. Foi o teólogo John Wycliffe, em meados do século XIV, quem deu início à primeira tradução da Bíblia para o inglês, sendo que este trabalho foi concluído pelos seus discípulos. Eles traduziram a Vulgata Latina, aquela que eu falei, que foi traduzida em 405 anos depois de Cristo. Eles fizeram isso em 1382. No ano 1456 foi descoberta a prensa topográfica por João Gutenberg, na Alemanha, e o primeiro livro impresso foi a Bíblia. A Bíblia deixou de ser copiada à mão e passou a ser impressa há pouco mais de 500 anos. A chamada Bíblia de Gutenberg, na verdade, era a Vulgata Latina, que foi utilizada até a Reforma, que aconteceu no começo do ano do século XVI, 1500, tornando-se a Bíblia da Igreja Ocidental, sendo utilizada como base para todas as traduções católicas até 1943. Bem, eu fiz essas citações para ilustrar como a Bíblia chegou até os dias atuais. Claro e evidentemente que aqui não temos a pretensão de esgotar esse assunto, mesmo porque esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é apenas dar a entender de onde vem a Bíblia, o seu significado, e exatamente não podemos esquecer que houve essa história sobre a Bíblia. Então, a série que iniciou com a primeira impressão publicada do Novo Testamento em grego foi organizada pelo filósofo humanista Erasmo de Roterdã, em 1516. E somente em 1521 foi introduzida por Roberto Estienne, um tipógrafo de Genebra, a divisão em versículos. A primeira Bíblia a ser impressa em inglês foi uma tradução do Novo Testamento por William Tyndale, o pai da Bíblia em inglês, feita com base nos textos originais em hebraico e grego, e as primeiras cópias ficaram prontas em 1526. Chegamos à Reforma, e Martinho Lutero, considerado o pai da Reforma Protestante, traduziu a Bíblia para o alemão, a partir dos originais em hebraico e grego, que causou grande impacto, sendo impressa pela primeira vez em 1534. Esta tradução é considerada como sendo um grande parte responsável pela evolução da moderna língua alemã. Também foram importantíssimas a Bíblia de Genebra, cujo Novo Testamento de Genebra foi publicado em 1557, a Bíblia inteira em 1560, a Bíblia do Rei James é uma tradução inglesa da Bíblia realizada em benefício da Igreja Anglicana, sob ordem do Rei James I, Jaime I. A primeira publicação data de 1611. Para concluir essa parte histórica, só no século XX publicaram-se mais de 100 novas versões da Bíblia. A Bíblia em português esteve em João Ferreira Anes de Almeida, que nasceu em 1628 em Torre de Tavares, Portugal, faleceu em Java, na Indonésia, em 1691. Teve nele, em João Ferreira, o seu principal tradutor. A Bíblia que eu uso é uma Bíblia
traduzida por João Ferreira, por João Almeida. Em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu da gráfica. Atualmente, a Bíblia João Ferreira é editada em Portugal pela Sociedade Bíblica de Portugal e no Brasil, principalmente pela Sociedade Bíblica do Brasil e pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Fecho assim esse rápido esforço histórico, mas necessário para compreender, porque muita gente pergunta, um pouco da história da Bíblia, para quem quiser se aprofundar mais, deve procurar, evidentemente, as fontes fidedignas para tanto. Bem, voltemos ao núcleo da mensagem. Jesus também se utilizava das Escrituras. Nós vimos em Lucas 4, 17 e 20, que Jesus lendo na sinagoga uma passagem da Bíblia, um texto do profeta Isaías. Jesus também deu uma aula sobre a própria Bíblia aos discípulos no caminho de Emaús. Vamos ler essa parte, Lucas 24, 27. Jesus caminhava com os discípulos. Depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu no caminho de Emaús, quando 2 discípulos saindo de Jerusalém. Então lhe disse Jesus, ele saiu de Jerusalém, estava a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Ó nécios, ó tolos e pardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha aos discípulos, esses 2 discípulos, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Claro e evidentemente que Jesus falava do Velho Testamento, porque o Novo Testamento só foi escrito após a assunção de Jesus. Para que serve mesmo a Bíblia? Antes, porém, uma advertência. A mais importante, julgo. Toda a exegese, toda a interpretação da palavra de Deus tem que ser feita a partir de Jesus Cristo. Daí que devemos começar a ler a Bíblia, a palavra, a Escritura, pelo Novo Testamento. Isso tem sua razão de ser, porque Jesus é a história central, é o núcleo da Bíblia. Tudo gira em torno de Jesus. As pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia muitas vezes porque começa pelo Novo Testamento e encontram dificuldades de caminhar sem entender que Jesus, ao vir em forma de filho do homem, em forma de humano, ele veio exatamente reconciliar o homem com Deus. Então essa aí é a dica importante e necessária. A exegese da Bíblia é feita a partir de Jesus. Mas para que serve mesmo a Bíblia? Bem, vamos agora falar mais sobre o conteúdo da Bíblia. Podia numerar aqui pelo menos 24 razões para entendermos por que devemos ler a Bíblia. Para sabermos que devemos perdoar os outros pelo menos 7 vezes 70 vezes. Se não amarmos os outros que vemos, como amar ao Pai Celestial que não vemos? Para saber que não podemos servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Isso é no trabalho, isso é na família, isso é no relacionamento. Está em Mateus 6, 24. Muitas pessoas querem amar 2 pessoas sentimentalmente, como se isso fosse possível. Mas vamos ver o que é que Mateus diz em 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que mensagem maravilhosa Jesus nos ensina. Veja bem,
ninguém pode servir. Quando Jesus diz ninguém pode servir, não há jeitinho para fazer esse serviço. Ninguém consegue servir. Esse é o ponto basilar da mensagem. Por isso devemos conhecer a Bíblia. E mais, para sabermos que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Porque muita gente tem o seu tesouro nas coisas materiais. Muita gente tem o seu tesouro no seu conhecimento. Muita gente tem o seu tesouro na sua capacidade de enganar as pessoas. Mas o nosso coração deve repousar, que é o nosso tesouro, nas coisas do céu. Para sabermos que a riqueza é a raiz de todos os males. Alguém duvida disso? Para sabermos que a boca fala do que o coração está cheio. E por isso mesmo devemos refrear a língua. Esse organismo forte, que do jeito que abençoa, também deseja o mal. Para sabermos que o diabo é o pai da mentira e que os mentirosos não terão lugar no reino dos céus. E mostramos aqui em Apocalipse o destino dos mentirosos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, todos, significando todos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Devemos ler a Bíblia para sabermos que devemos não apenas amar ao próximo, mas amarmos aos nossos inimigos, e que devemos orar por aqueles que nos perseguem, para sabermos que abençoados são os humildes de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Devemos ler a Bíblia para sabermos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, para sabermos que olhar para uma mulher com intenção impura no coração é adultério, para sabermos que ao darmos esmola a mão esquerda ignore o que fez a mão direita, para sabermos que devemos orar não como os hipócritas para aparecer, mas em secreto para o Pai, para sabermos que apenas o Pai Celestial sabe o futuro, que não existe adivinhos, não existe cartas, não existe adivinhações, para sabermos que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, e por isso, através de Jesus, nos deu a chance de nos arrependermos, porque a primeira palavra no ministério de Jesus foi: arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. E você já se arrependeu? Para sabermos que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra é Jesus, o Verbo encarnado. Para sabermos que a religião é uma só, cuidar dos órfãos e das viúvas que se mantêm contaminados pelo mundo. Todos somos órfãos e carentes da graça de Deus. Não há um sequer que não tenha pecado. Para sabermos que Deus nos amou primeiro, antes mesmo da fundação do mundo. Para saber que não devemos fazer acepção de pessoas, que não devemos discriminar as pessoas, mas isso no coração e na prática. Para sabermos que tudo se resume em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Para sabermos que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Para sabermos que a tribulação produz a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança em grego significa certeza. Certeza que Cristo está em nós, para sabermos que os frutos do Espírito Santo são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio, para sabermos que fomos salvos pela graça de Cristo, para sabermos, enfim, que Jesus é o único Senhor e Salvador, e se crermos nele, aceitando-o, viveremos firmados na rocha e salvos para a vida eterna no reino dos céus,
na Nova Jerusalém, após a segunda volta do Cristo. Quero agora adiantar que de nada vale conhecermos a Bíblia se não a praticarmos. Isso aí nós temos nos dois fundamentos, na lição de Jesus, nos dois fundamentos, em Mateus, livro 7, capítulo 24, versículo 24 a 27, que vamos ler agora. Mateus. Livro 7. Os dois fundamentos. Disse Jesus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, portanto, não basta ouvir as palavras, não basta conhecer as palavras de Deus, não basta decorar a Bíblia, precisa se praticar. Será comparado ao homem prudente, aquele que constrói a sua casa na rocha, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora construída na rocha. Mas aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é comparado a um homem sensato, como aquele que constrói a sua casa na areia, e em que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vemos também que a prática da palavra é enfatizada em Tiago 1, 19 e 27. Vamos ler também. Tiago. A prática da palavra de Deus. Saber estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Quem não pratica a palavra, pois, vira refém da sociedade adoecida, vive sequestrado pelo olhar dos outros, vive aumentando o si mesmo. O nosso eu vive amarrado a um estaca invisível como um elefante no circo. Quando é pequeno ele é treinado, e quando adulto não consegue se soltar de um banquinho. Precisamos nos soltar disso. Precisamos quebrar os grilhões do passado. A Bíblia é esse veículo espiritual que nos faz abandonar, não porque queremos, mas porque o Espírito Santo nos guia. Tudo que foi passado e nos transformamos em nova criatura. Produz em nós um novo software. Deus joga o nosso passado no mar do esquecimento. Não adianta virarmos uma enciclopédia bíblica e não mergulharmos na prática da palavra. Teologia só faz sentido com a prática espiritual, que é algo concreto e não transcendental. Vamos ler agora 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E eu creio
Então, como está o seu relacionamento com Deus? Se há falta de Bíblia cotidiana na sua vida, o seu relacionamento com Deus simplesmente não existe. Amar o irmão é prática da Bíblia. Não mentir é prática da Bíblia. Sermos contaminados pelo fruto do Espírito Santo, alegria, paz, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é prática da Bíblia. Sepultarmos a inveja, a soberba, o egoísmo, o amor ao dinheiro, o consumismo desenfreado, a mentira, são práticas da Bíblia. Não resistir a Jesus é prática da Bíblia. Envergonhar o mal com o bem é prática da Bíblia. Dizer sim quando é sim e dizer não quando é não é prática da Bíblia. Compreendermos que o único propósito da nossa vida é glorificar a Deus, é prática da Bíblia. Afinal, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como está escrito em Marcos 8:36. Eu falei no começo dessa minha mensagem sobre a Bíblia que o meu pai deu de presente à minha mãe no ano de 1969. Sábado passado, dia 26 de maio de 2012, eu retornei na casa da minha mãe, estava na casa da minha mãe, e estive revendo aquela Bíblia. Eu olhei para ela, para a Bíblia, e confesso que me senti vitorioso, porque muito embora eu não tenha lido aquela Bíblia propriamente, o seu conteúdo agora eu sabia, porque li a palavra de Deus aqui nesta Bíblia, presenteada por uma boa amiga, que em boa hora, levada pelo Espírito Santo, me proporcionou essa transformação. O melhor é que eu não senti a minha vitória, mas o reconhecimento da vitória do Espírito Santo em mim. Então, não existem desculpas para não se expandir a palavra de Deus em qualquer lugar, independente do veículo, porque pode ser através da mídia, uma mídia simples como essa aqui que eu estou sendo servido, uma mídia muito simples, uma máquina fotográfica cedida por uma sobrinha minha, gente boa de Deus, e eu aqui sentado nesse lugar, nesse pequeno aposento na minha casa, ouvindo o Espírito Santo, para poder proporcionar àqueles que ainda não foram tocados, ou mesmo àqueles que já ouviram, mas ainda de fato não assimilaram, ou mesmo aqueles que ainda não tiveram a oportunidade grata e singular de conhecer a palavra de Deus, proporcionar esse meio, esse incentivo, que não depende de mim propriamente dizendo que a minha figura é o que menos importa, mas é o Espírito Santo que possa abrir o seu coração, que possa torná-lo sim uma pessoa transformada e que a partir de então possa sentir que essa transformação é boa, porque é uma transformação sem volta, mas uma transformação em que podemos sim encarar o mundo com atenção, com o coração brando, com o coração não mais blindado do ódio humano, da natureza perversa das pessoas, que essa sociedade a todo dia ensina tanto mal, ó Senhor. É por isso que nesse momento podemos dizer que pregar a palavra não é nenhum privilégio. Todo aquele cristão, pelo ID, pela determinação, pela ordenança de Jesus, como eu já falei lá em Mateus, tem a obrigação de expandir a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me dado esta oportunidade. Assim, modestamente, mas consciente, com a consciência do Evangelho impregnada em mim. Te agradeço, Senhor. Te agradeço porque sei que isso pode ser um veículo para curar tantas pessoas, para transformar tantas pessoas, para tornar a alma dessas pessoas uma alma de Deus, para que possa, Senhor, abrir os olhos, os ouvidos e o coração, e essas pessoas possam sim ser transformadas em verdadeiros filhos de Deus e não apenas criaturas de Deus, porque não há desculpa para não se conhecer a Tua palavra. E é isso, Senhor, que eu Te agradeço neste dia de hoje, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado.